dos lugares mais fascinantes do Rio de Janeiro sempre esteve envolvido em lendas e mistérios. A nossa equipe fez uma expedição à Pedra da Gávea para sentir de perto as vibrações e a magia que rondam aquele lugar. A cidade do Rio de Janeiro, de frente para o mar, é protegida por um cinturão de morros e montanhas. O Corcovado e o Pão de Açúcar, símbolos da cidade, são conhecidos no mundo inteiro. Mas o que mais impressiona cariocas e turistas é a Pedra da Gávea, com suas lendas e mistérios. Esse vale aqui tem um significado, né? A Pedra da Gávea está ali representando o Divino Pai Eterno, né? Ali é o Pai, claramente a presença do Pai, né? Em termos esotéricos. Ali já a Pedra Bonita é a Mãe, a própria forma dela mostra, né, a presença feminina, né, a face feminina de Deus. Né? E ali do lado aqui a agulhinha é o Filho, representando para nós a Trindade, né, que se manifesta nos nossos trabalhos espirituais. Esta formação rochosa de 842 metros de altitude domina a paisagem de São Conrado, Gávea e Barra da Tijuca. A enigmática esfinge carioca, que por alguns momentos lembra o famoso monumento egípcio, sempre foi cenário perfeito para os místicos em busca de um lugar sagrado e de fonte de energias. A Pedra da Gávea, aqui para nós, né, que contemplamos todo dia, né, ela tem um significado para nós muito importante, que é pela sua própria ancestralidade, né? São milhões e milhões de anos colocados ali, vividos, desenhados na própria pedra, né? E ela tem um magnetismo também, um magnetismo muito forte, né? Um magnetismo místico. A cabeça do imperador, como é conhecida a Pedra da Gávea, guarda muitas histórias. A mais discutida é a possível presença dos antigos fenícios que teriam transformado o lugar em santuário, deixando pistas de um passado muito distante, o que aumenta a curiosidade e a fantasia. A lenda mais conhecida conta que a Pedra da Gávea teria sido o túmulo do imperador fenício Badesir, morto em um naufrágio na Baía da Guanabara há 850 anos antes de Cristo, e que a gigantesca face teria sido esculpida para eternizar o soberano fenício. Mas para muita gente, a Pedra da Gávea é um estranho campo eletromagnético que atrai muitas coisas, inclusive discos voadores. Coincidência ou não, o primeiro disco voador fotografado no Brasil em 1952 apareceu sobre a Pedra da Gávea. O fato foi registrado pelo fotógrafo Ed Keffel, da revista O Cruzeiro, na época. Em busca de fatos e evidências, partimos numa expedição comandada pelos guias Luiz e Marcelo. A mais ou menos 1 hora de caminhada, encontramos um impressionante bloco de pedra. O guia Luiz nos apresentou todos os detalhes. Aqui é a pedra conhecida entre os montanhistas como Pedra do Navio do Badesir, segundo as teorias fenícias. E ela tem um formato muito interessante, é pouquíssimo conhecido, pouca gente vem aqui até essa área. E aqui embaixo dela, bem na proa, a gente vai ver uma formação rochosa muito interessante, um tipo de rocha com uma fratura que não é comum a gente ver aqui. Vamos até lá para ver. Você vê que ele está perfeitamente assentado em direção para um vale que vai até a praia. E aqui embaixo a gente tem a sensação de estar realmente na proa, por baixo da proa do navio. Ali em cima, onde a gente vê a quilha do barco, não é uma coisa muito natural, não é uma fratura comum de se encontrar, porque é quase um corte em cantaria, quase perfeito, né? Eu arrisco a dizer que se a gente colocasse ali um transferidor, a gente ia ter uma medida angular muito interessante. Depois de 3 horas de caminhada por trilhas acidentadas entre a espessa Mata Atlântica, ficamos face a face com o rosto do imperador. Apesar de ter perdido, ao que parece, parte do nariz, a expressão dele continua forte, imponente e atenta. A paisagem é deslumbrante, um bálsamo para o cansaço.
Mas para chegarmos até o topo da cabeça, o trecho mais perigoso nos aguarda. A subida da Carrasqueira, uma rocha lisa de 45 graus de inclinação, com a altura de um prédio de 6 andares e um precipício sob nossos pés. Vencida a escalada, além da magnífica paisagem, o primeiro impacto, o famoso Portal da Gávea, local que serviria de entrada e saída para os discos voadores. Alguns místicos afirmam que este portal seria uma das entradas de Agartha, o vasto império de cidades subterrâneas da crença budista. Esse é o Portal da Gávea. Ele tem mais ou menos 15 metros de altura e uns 8 metros de largura. Ele é um dos mistérios que todo mundo sente coisas estranhas e tem sensações que não são normais aqui, perto desse portal. Ele fica localizado bem atrás da face, que fica no outro lado, é claro, né? É como se fosse uma entrada de serviço da Pedra da Gávea. Entre subidas e descidas, atingimos nosso objetivo. Depois de quase 4 horas de caminhada e escalada, nós finalmente chegamos ao ponto mais alto da pedra. E essa névoa que encobre tudo, ao meio-dia, deu um toque a mais de mistério à face do imperador que vigia a cidade do Rio de Janeiro. O silêncio desse lugar belo e assustador foi quebrado de repente. Nosso convidado, mestre peruano Dom Vidal, sacerdote das antigas tradições incas, achou um ponto magnético para fazer a saudação a Pachamama, a Mãe Terra e a Pedra da Gávea. Ele usou uma concha cerimonial, o potuto. Dom Vidal disse que a Pedra da Gávea é um lugar tão sagrado quanto Machu Picchu. Ele disse ter sentido aqui as mesmas vibrações dos antigos sacerdotes de civilizações indígenas já extintas que fizeram da Pedra da Gávea um santuário para rituais e oferendas a seus deuses e ancestrais. Esta é uma pedra viva, não está morta. Dom Vidal afirmou que a Pedra da Gávea é uma pedra viva, um centro magnético que antigamente tinha ligações religiosas com o povo inca. E que a Pedra da Gávea tem a mesma forma da Pedra da Morte em Machu Picchu, uma pedra onde quem toca começa a ter visões de vidas passadas e renasce com a abertura de uma nova consciência. Dom Vidal disse que é preciso ativar o centro magnético da Pedra da Gávea para regressar à harmonia à cidade do Rio de Janeiro, o que vai acontecer com um novo estado de consciência. Que vocês sintam a vibração da Gávea com Machu Picchu. A maioria dos frequentadores da Pedra da Gávea conhecem as suas histórias. Veio uma equipe de geólogo aqui, Roldão, seu Roldão, eles vieram fazer umas escavações aqui, uma pessoa daí, no meio da madrugada, acordou aí, dizendo que estava encampando o espírito do Badesi e as pessoas que estavam com ele estranhou, porque ele não era espírita, né? Aí ele deu umas indicações de como entrar aqui dentro, mas ninguém conseguiu decifrar mesmo. Nem ele mesmo, bom, ele conseguiu. Aí andaram catucando, botando... Pois sumiram. Eu não sei se a senhora sabe que a Pedra da Gávea faz parte da cabeça do gigante deitado, né? Para quem vem do mar, o gigante deitado, a Pedra da Gávea é a cabeça, quer dizer, é o cérebro, é a inteligência. Inclusive tem a Pedra Bonita ali, eu não sei se a senhora viu, eles com... A própria lenda mesmo diz que dali é que eles faziam a adoração para cá, para essa face do imperador, né? A face do imperador. O tempo continuou fechado. Andávamos com cuidado e dificuldade. Por entre pedras e ribanceiras, chegamos à orelha direita do imperador, uma gruta que pode ter sido lugar de sacrifícios e rituais, mas que acabou se transformando num abrigo para os que se aventuram a passar a noite aqui em cima. Mas é atrás do barrete do imperador, no topo da cabeça, que estão os 7 altares. Pedras que parecem ter sido talhadas e dispostas em semicírculo. Seria este o lugar mais sagrado da Pedra da Gávea? Eu tive aqui, a gente já trouxe um grupo aqui,
que resolveu fazer experiências assim e fizeram um jogo do copo aqui, né? E receberam mensagem que ia passar, era para olhar por cima do altar. E correu como se fosse um meteoro por cima do altar. Pensando que poderia ser uma coincidência, disseram não acreditar. Aí que receberam outra mensagem dizendo que era para olhar de novo. Aí que passaram 6 vezes novamente. E que essa era a mensagem, que era para acreditar. As famosas inscrições que teriam sido deixadas pelos fenícios neste paredão estão hoje quase invisíveis. Mas há quem afirme que já foram traduzidas há 65 anos, como mostra esta antiga revista. Encontrei na revista da Semana, de 1932, uma reportagem a respeito da chegada dos fenícios, né, e uma comissão que foi enviada pelo Instituto Histórico na época, né, à Pedra da Gávea para verificar a veracidade ou não dessas inscrições. O certo é que até hoje parece que esse mistério permanece, né? E a história dos fenícios ainda é um enigma. Eu acredito, como historiadora e estudiosa, e já tendo viajado, já tendo tido a oportunidade de conhecer povos antigos, né, onde o misticismo sempre foi uma tônica muito forte, né, eu posso, olhando para esse ângulo, né, acreditar que ela é a própria representação de Deus, né, na sua essência, né, porque fazer um bloco de pedra daquele porte só realmente uma coisa divina, né. A comunidade de Santo Daime se encontra no Rio de Janeiro, aqui no Vale de São Conrado, né, por um motivo muito especial. Né, é a nossa ligação profunda com a natureza, né, a manifestação de Deus. E dentro do Rio de Janeiro, a gente acredita que esse vale aqui é o único lugar que reúne realmente a montanha, a floresta e o mar. Né, 3 tipos típicos de energia, né, que juntos formam o campo magnético, que já existe aqui há muitos milhares de anos, né, até mesmo antes do próprio homem pisar aqui nessa terra. Se a cabeça do homem barbudo foi a última homenagem de um povo ao seu soberano, não há provas concretas, pode ser uma lenda. Se os discos voadores têm uma base na pedra, pelo menos um deles já foi fotografado lá em cima. Se o portal é uma entrada para cidades subterrâneas, ninguém nunca entrou por ali. E se entrou, não voltou para contar. O silêncio do imperador e tudo mais vai continuar um eterno mistério. Como a energia do próprio corpo pode transformar uma pessoa num lutador invencível. Veja a seguir.